Queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos porque existe uma esperança que nos une, que é a palavra de Deus, é a promessa, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, né, vamos dizer assim, a maioria talvez nem se conhecia, ou pelo menos eu não conhecia, né, vários que estão, talvez que o meu Marlon já tinha vindo aqui antes, já conhecia alguns dos irmãos aqui também, mas o Senhor conhece a cada um de nós. Amém. Conhece nosso coração, conhece nossos sonhos, nossos desafios, as lutas que enfrentamos, né? E nós estamos unidos em Cristo Jesus. E o nosso Senhor Jesus, como nós cantamos, nos deixou um presente que é a sua palavra. E como nós também mencionamos no versículo, né? Ela é uma lâmpada que ilumina o caminho correto. Porque nesse mundo existem muitos caminhos, mas somente um leva à salvação, à vida eterna. Nós sabemos que o grande inimigo de Deus é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. E ele, desde o princípio, tenta enganar as pessoas. Nós sabemos que ele é muito astuto nesse sentido. Ele manipula, ele mistura a verdade com mentira, e muitas pessoas, infelizmente, são enganadas. A primeira mentira que ele contou para Eva, né? Qual foi? Não morrerás. Deus havia sido muito claro, né? Sigam o caminho que eu estou indicando, e eles teriam a vida eterna, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento. Deus havia criado um mundo perfeito para eles. Mas havia ali uma prova de fidelidade. E ali, na forma de serpente, ele iludiu os ouvidos de Eva, e ela foi enganada e comeu o fruto que não deveria comer. Da mesma forma, muitos hoje também conhecem a palavra de Deus, ouviram as promessas que o Senhor nos fez, mas ainda assim também dão ouvido para os enganos do inimigo, né? Se confundem, buscam aquilo que não deveriam e acabam colhendo grandes consequências. Então a mentira, ela é um grande problema que afeta todo mundo, e inclusive o mundo religioso, né? Quantas pregações diferentes, você vai num lado é uma coisa, vai no outro lado é outra coisa, né? E aqui ensinam, um pastor ensina uma coisa, um pastor ensina outra coisa, mas se a Bíblia é uma só, porque o nosso Deus é um e ele não muda, então a verdade também é uma só. Por isso nós todos estamos aprendendo, né? Continuamos toda a vida aprendendo, estudando a palavra, com humildade no coração, e eu creio sinceramente, e falo isso com muita convicção, todo coração sincero que está buscando a verdade, encontrará. Amém. Encontrará. O perigo é que nós não nos distraiamos pelo caminho, né, com as tentações e os enganos do inimigo. Mas se estamos sinceramente dispostos a servir ao Senhor, Ele, através do Espírito, nos guiará até a verdade. Vou contar uma pequena história, uma situação que eu vivenciei alguns anos atrás, e exemplifica quão terrível pode ser a mentira. Em mais ou menos no ano 2013, eu estava ainda estudando lá em São Paulo, estudando teologia para me preparar para ser um pastor, e lá nós tínhamos um grande coro na universidade, né? Mais de 100 pessoas participavam desse coral universitário. E nós cantávamos na igreja, às vezes faziam viagens, né, por outras cidades, por outros estados, para poder louvar o nome do Senhor em outros lugares também. E era um coral muito bonito, eu não sou um muito bom cantor, mas no meio do coral, né, eu consigo contribuir um pouquinho. E eu gostava muito de participar desse coral. E em certa oportunidade, né, nós tínhamos muitos estrangeiros que participavam também desse coral, porque lá na universidade tem alunos, né, de acho que 15 países diferentes lá, então havia vários estrangeiros, né? E sempre estava o sonho também de algum dia este coral poder ir cantar, louvar o nome do Senhor no estrangeiro, em outro país, né? Em algum lugar que pudéssemos levar também a mensagem. E apareceu um jovem, e este jovem, ele era angolano, existem muitos angolanos lá, tem muitos amigos angolanos que estudavam lá também. E este jovem, ele era inclusive filho de uma autoridade lá na Angola, né? Não lembro qual era o cargo político do pai dele, mas ele era filho de uma autoridade. E quando estávamos com o coral ali, né, planejando aonde podemos ir nas próximas férias para cantar, para fazer, né, um giro de visitações a lugares e poder levar a mensagem, ele se apresentou e disse, por que não vão para o meu país, né? E todo mundo disse, olha, seria muito bom, né, mas ir até Angola dá muito gasto, né, não é barato você ir de avião até lá, né? Muitos estudantes não tinham esse recurso, né? Estudantes que tinham bolsas de estudos, então nem era um sonho viável para nós. Mas aí ele disse assim, não, eu vou conseguir lá no meu país, meu pai é uma autoridade, e nós vamos apresentar lá no governo o projeto, e vamos conseguir um avião lá que vai poder buscar vocês e vai poder levar para lá, para
se apresentar naquele país, né? Então todo mundo ficou, né, assustado. Nossa, olha só que bênção, né? Que grande oportunidade. E começou os preparativos, né? O regente ensaiando, prepararam uma série de canções, né? Mas outros amigos angolanos, né, que conheciam ele, acharam meio estranho a história, né? Sabiam que o pai dele, né, era uma autoridade lá, mas acharam meio estranho, né? Um avião para conseguir isso não é uma coisa barata, né? É uma coisa muito cara. E muito bem, mas até ele mandar um e-mail lá oficial do governo, chegou ali para o regente, né, se apresentando como autoridade, que dia tal, né, no aeroporto de Campinas, estaria o avião para eles embarcar, eles tinham que se preparar a fazer o passaporte, o visto, e no dia tal embarcariam para poder fazer a viagem. Todos se prepararam, né, muitos nem tinham passaporte, tiveram que gastar dinheiro para poder fazer os documentos, para conseguir todo, né, o que precisava, e chegou o grande dia, né? Todo o coral, 100 pessoas ali, né, se dirigindo ao aeroporto para poder fazer essa grande viagem, para poder ir para aquele país se apresentar. Chegaram ao aeroporto, se apresentaram, e aí quando foram buscar, né, a informação do voo, o que vocês acham que aconteceu? Não tinha voo nenhum, né? Não existia nenhum voo, não existia nenhum avião, né? E todo ali que gastou dinheiro para fazer documento, passaporte e tal, né? Mais de 100 pessoas, famílias, né, que estavam todas empolgadas, que seus filhos estariam viajando para poder se apresentar, e não existia voo nenhum, né? Aí foi se descobrir que aí esse rapaz aí desapareceu do mapa, né? Nesse dia não apareceu lá, ele não foi, né? Depois descobriu que ele tinha inventado os e-mails, conseguiu pegar lá não sei de onde, enviou, falsificou tudo. Para quê? Por nenhuma razão, né? Não por nenhuma razão. Unicamente o inimigo utilizou ele para criar toda a situação e gerar todo esse desconforto. E até desanimar, muitos, né, desanimaram, porque estava uma expectativa espiritual de fazer um bom serviço e acabaram desanimando, né, com essa situação. O inimigo, ele constantemente tenta nos enganar, nos iludir, mas nós temos uma viagem que está programada e ele também quer nos interromper nessa viagem. O nosso bom Deus, através da sua promessa, disse que o nosso Senhor Jesus Cristo viria, né? E Jesus foi muito claro. Eu vou preparar lugar para que quando eu volte, né, vocês possam ir junto comigo. Para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Irmãos, esta viagem nós não podemos perder. De acordo? Esta viagem, né, a sua passagem, o seu ticket de passagem já está comprado pelo sangue do Cordeiro. Então você não pode faltar nesse dia. Mas para que você não falte, você tem que estar firme na verdade, na promessa e no caminho que o nosso bom Senhor Jesus nos dá. Mas aí vem uma pergunta, né, queridos irmãos, uma grande pergunta. O que é a verdade, né? No mundo com tantas mentiras, com tantos enganos, né? Antigamente se dizia que a palavra de um homem, de uma pessoa, é suficiente, né? Apertou a mão, né? E falou que vai fazer, faz. Hoje em dia, nem com contrato assinado consegue fazer com que as pessoas cumpram os compromissos, né? Porque já não se tem mais, cada vez menos a honestidade, cada vez menos compromisso, responsabilidade, né? As pessoas estão acostumadas a mentir e inventar e já nem se envergonham mais quando são pegas na mentira, né? Dão risada e seguem com a sua vida. Eu tinha um amigo meu chamado João, que ele era apelidado de João Mentira, porque realmente ele sempre inventava uma história. Que já tinha andado de helicóptero, que tinha sido policial, que foi militar no Iraque, inventava umas histórias que, olha, ninguém acreditava, acho que nem ele mesmo. Mas ele não conseguia se largar disso, porque estava agarrado na mentira. Então a grande pergunta, né, e eu repito, qual é a verdade? No mundo com tanta mentira, qual é a verdade? Muito bem. Nós vamos descobrir aqui. Então abra sua Bíblia, né, se você tem a sua Bíblia em suas mãos, abra sua Bíblia, nós vamos ler aqui alguns textos bíblicos. E o primeiro texto bíblico está em João, capítulo 18, versículo 38. Então, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 38. Nós vamos encontrar aqui um homem que também esteve muito perto da verdade. João, capítulo 18, versículo 38. Quem pode ler para mim esse versículo, por favor? Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Muito bem, aí está.
O que perguntou Pilatos? É verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou o que é a verdade diretamente para a verdade em pessoa, que era Jesus Cristo. Jesus é a verdade, e aí estava diante dos seus olhos. Pilatos, ele esteve diante de Cristo e não soube reconhecer a verdade. E eu me pergunto também, será que muitas vezes estamos diante da verdade e não somos capazes de reconhecê-la? Então, para poder responder essa pergunta, tem um outro texto que eu gosto muito também, porque a verdade ela tem uma importância muito grande. E está em João 8,32. João, Evangelho de João, estamos já no mesmo livro, no capítulo 8, no versículo 32. Muito bem. João 8,32. Que diz assim, ó, quem puder ler para nós, por favor, pode ler. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito bem. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Livre de que será? Será que nós estamos presos? Será que nós estamos numa condição que nós estamos impedidos de ter liberdade? O que você pode, quem pode me ajudar a entender esse contexto? Liberdade é libertar-nos das tradições, muitas vezes dos nossos conceitos, ideias, né? Quando a palavra de Deus ela se desenrola para nós, ela aponta muitos defeitos em nossa vida. Né? E muitas vezes está atrelado a nossos conceitos, ideias. Muito bem. Que mais? Dos enganos. Os enganos. Temos muitos enganos, né? Fabiano? Essa palavra mexe bastante comigo. Quando eu não conhecia Jesus, eu era do mundo, eu vivia na prática da homossexualidade. Quando Jesus me encontrou, eu conheci a palavra dele, a verdadeira palavra, que ele não aceita pecado, não aceita homossexualidade, né? Eu tive o privilégio, a oportunidade de ser liberto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então somos livres também, né, das armadilhas do pecado. O pecado, ele nos aprisiona. Muitas pessoas pensam que cumprir a lei de Deus é difícil, é ruim, eu tenho que estar limitado, né? Mas o pecado é aquele que verdadeiramente nos aprisiona aos vícios, às dores desse mundo, aos prazeres desse mundo, né? Às tentações, às riquezas. E ele é o que nos, muitas vezes, machuca, e nós não percebemos que a fidelidade nos liberta muito mais do que aquilo que o mundo oferece, né? Pastor, só um detalhe. Muitas vezes é muito ouvido nas pessoas, dizer, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Quando ela descobre que essa vida que nós temos pertence a ele, é uma maneira de libertar-nos dessa ideia de que a vida é nossa, de que os bens são nossos, né? E eu faço o que eu quiser. Não, peraí. Você precisa reconhecer, você conhecer a verdade. A verdade é que Deus é dono de tudo. E Ele está acima de tudo, né? E Ele está no controle de tudo. Então, isso nos liberta dessa ideia, né, egoísta de que somos donos de alguma coisa. Bem. Vamos até Romanos, no capítulo 7, e vamos ver aqui a luta que o apóstolo Paulo expressou, que ele enfrentava também, e nós também enfrentamos, né, essa luta, esta batalha espiritual que todos nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Então, em Romanos, no capítulo 7, nós vamos ler ali a partir do versículo 18. Romanos 7, versículo 18, diz assim, ó: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Então, Paulo mesmo, ele reconhecia esta escravidão, né? Esta prisão, este engano que o pecado produzia. E ele mesmo, né, no versículo 24, já com palavras de angústia, diz assim, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ainda bem que o verso continua, né? Versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
Então, eu prefiro ser servo de Deus do que ser servo do pecado. Porque a lei de Deus, essa traz uma liberdade que o pecado não traz. O pecado traz um engano de liberdade, mas a lei traz a verdadeira liberdade. Então vamos ver aqui algumas verdades, né? Nós nos perguntamos qual é a verdade. Um mundo de enganos e mentira. Vamos ver aqui, estabelecer algumas verdades básicas para que a nossa fé possa estar bem firmada, né? Muito bem, vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, primeiramente, né? 2, do 8 ao 12. E ver aqui que muitos, inclusive, rejeitam a verdade. 2 Tessalonicenses 2, do capítulo 8, no versículo 8, perdão, até o 12. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 até o 12. Né? Muito bem, diz assim, ó. Então será de fato revelado o iníquo, né, o enganador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Né? Certo dia alguém se aproximou de mim e disse, pastor, coitada de Eva, né? Eva, ela não conhecia o que era mentira. E realmente, né, Eva foi criada perfeita, ela não conhecia a mentira. Foi criada perfeita, né, um ambiente perfeito. Então Eva, ela foi enganada pelo diabo, ela não sabia que era mentira, né? A serpente veio, falou e ela acreditou, né? Pobrezinha de Eva. Mas sabe que o grande erro, a grande decisão equivocada de Eva não foi simplesmente confiar, né, ou ser enganada pela serpente. Foi não confiar na palavra de Deus. Ela ouviu dois discursos, a palavra de Deus e a palavra da serpente. Mas ela escolheu confiar em qual? Na palavra da serpente. Então sim, embora ela foi enganada pela serpente, foi decisão dela negligenciar a palavra de Deus. Por isso, quando você lê esse texto e fala da manifestação do iníquo, com grandes prodígios e sinais, né? Jesus fala sobre isso, né? Nos últimos dias haverão falsos cristos, falsos profetas, né? Farão muitos sinais, milagres. E as pessoas verão isso, né? E ficarão encantadas por isso. Mas são falsos, né? Não são milagres que provêm de Deus. E por que essas pessoas então serão enganadas? Porque decidiram, em vez de ouvir a palavra de Deus e a verdade que está na palavra, preferiram confiar na palavra de homens, né? Miserável, aquele que confia, né? O maldito que confia no homem. E por isso aqui, Deus fala que inclusive permitiu que eles então, já que vocês preferem a mentira que a verdade, então, né? Permitiu que eles continuassem no engano, para que colhessem a consequência da escolha que eles fizeram. Por isso, irmãos, nesta introdução, nós temos já uma base clara. Nós temos que decidir se nós queremos realmente a verdade ou não. Às vezes, a verdade não é fácil de aceitar. Às vezes, a verdade, ela me convida a fazer uma mudança de vida. Aqui o Fabiano deu um belo testemunho, obrigado pelo testemunho que você deu, de que ele, quando conheceu a verdade, descobriu que havia que mudar certos aspectos da sua vida. E pelo poder de Deus, ele avançou com fé. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Mas foi uma decisão que ele teve que tomar. Né? A partir do momento que nós conhecemos a verdade, nós temos que nos perguntar, eu quero ser fiel à palavra de Deus? Eu quero seguir a verdade? Ou eu quero seguir as coisas do mundo? Ou aquilo que é mais fácil, né? Quantas pessoas perdem a bênção de Deus por querer ir por caminhos aparentemente mais fáceis? Muito bem. Nós vamos então ver aqui algumas bases específicas da verdade, né? Para que possamos perguntar a nós, estamos bem firmados na verdade? E a primeira verdade está em Jeremias capítulo 10, no versículo 10. Texto bastante conhecido, Jeremias 10, versículo 10. Muito bem. Muito bem. Será que a nossa fé está bem firme, né, na verdade?
Jeremias 10, 10. Quem pode ler para nós, por favor? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno do seu furor. Tremem a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Muito bem. Assim que o Senhor é verdadeiramente Deus. Né? Muitas vezes eu conheci pessoas que não acreditavam na existência de Deus. Né? E nós percebemos que muitos da juventude, especialmente, têm se afastado da fé. Porque o mundo ensina outras coisas, ensina o Big Bang, ensina a evolução, e ensina, inclusive, se não é por esse lado, é por outros deuses, inclusive. Né? Eu me lembro quando eu era pastor na Argentina, lá tem uma tradição que surgiu no país de um homem que ele era meio bandido, mas supostamente, né, meio que defendia os pobres também, né? Era um justiceiro, mas justiça com as próprias mãos, né? Não da forma correta. E aí virou tradição que eles começaram a homenagear esse homem. E agora você vai por todo o país da Argentina e você vê na beira das estradas umas pequenas capelinhas, uma imagem desse homem. Ele não é nem santo de nenhuma religião, é um homem, né, que viveu no país lá, e fazem imagens, e as pessoas pegam cintas vermelhas, né, e deixam ali como homenagem a ele e pedem que proteja pelo caminho da estrada. Então surgiu esta ideia, né, uma idolatria, e aí elas pegam uma cinta vermelha e amarram no seu carro para ter proteção. Isso provém de Deus, sim ou não? Não. Evidentemente que não. Por quê? Nós só temos um Deus a quem podemos adorar e em quem podemos confiar, que é o Senhor eterno. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o seu Deus também. Amém? Então, primeiro, nosso Deus é a verdade. O único Deus, não tem outro. Nós podemos confiar plenamente nele. Segunda verdade, João 14, versículo 6. Vamos para o livro de João, capítulo 14, no versículo 6. João 14, versículo 6. Quem pode ler para nós, por favor? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Jesus, ele foi muito claro, né? Não deixou margem para dúvidas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, a nossa primeira verdade clara é que o nosso Deus é a verdade e Jesus Cristo, seu Filho, também é a verdade. Eu conheci certa vez um homem judeu, de origem de Israel mesmo, nascido em Israel, e eu conversando com ele sobre a fé, né? E eu lhe questionei por que eles não acreditavam em Jesus. Ele dizia, não, mas é porque Jesus é um homem que, né, que veio aí, o pessoal, né, acreditou nele. E aí eu comecei a questionar e mencionei alguns textos da Bíblia, de Isaías, né, as profecias que falavam do Messias que viria. E eu lhe perguntava, mas e essa profecia aqui? Você não acha que deu certinho com Jesus Cristo? E ele dizia, é parecido realmente, né? Ele não queria admitir, né? É parecido. E aí eu boto o versículo, e esse aqui, ó, não foi exatamente como aconteceu com Cristo? E ele, esse eu nunca tinha lido, né? E aí eu comecei a perceber que ele nunca nem tinha parado para buscar descobrir se é a verdade ou não, né? Nós temos que não somente acreditar, como dizia aqui, né, nas tradições. Às vezes estamos tão acostumados com tradições. Alguém me contou uma coisa, alguém me falou, eu ouvi falar, minha família, um pastor, um fulano, e eu aceitei aquilo como verdade, e às vezes vivi a minha vida inteira achando que aquilo era o certo. E de repente eu descubro que está errado, né? Que não faz bem. Então, muitas coisas nós somos também desafiados a investigar. Não aceite simplesmente aquilo que te dizem, mas peça a Deus para que te guie a verdade. E aqui Jesus Cristo, ele claramente diz, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então nós podemos confiar plenamente que o nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Muito bem. Vamos para a terceira verdade. 1 João, agora a carta, né? Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João,
capítulo 5, no versículo 6. Então, 1 João, capítulo 5, no versículo 6. Muito bem. Quem pode ler para nós, por favor? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Amém? Amém. Aqui temos mais uma verdade clara. Já conheci também muitos cristãos que não acreditam no Espírito Santo, sendo que é o próprio Espírito que nos guia para a verdade. Ele também, como lemos aqui, é a verdade. Aqui, João também dá testemunho de Cristo, né? Quando fala água e sangue, o batismo e a morte de Cristo, né? O seu ministério e a sua entrega da sua vida para perdão dos nossos pecados. E quem nos dá confiança e segurança, diz aqui, é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O nosso Jesus Cristo, quando ele já estava por ascender ao céu, depois da sua ressurreição, ele deixou uma promessa, né? Ele disse que ele iria, mas enviaria outro, quem? O Consolador, o Espírito da verdade. E disse que ele convenceria o mundo de pecado, de justiça e de juízo. E também que ele depois guiaria a verdade. Quando você abre a sua Bíblia e você pede ao Senhor, eu quero entender a tua palavra, né? Talvez tenha textos difíceis para entender. Tem muitas perguntas que nós temos e nós não estamos encontrando a resposta. Mas é o Espírito, isso que nos guia à verdade. Quando você quer abrir a palavra, nunca deixe de pedir a Deus, o Espírito Santo, para te guiar na verdade. Para que te dê entendimento, para que se você tem uma dúvida das muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? Decisões que temos que tomar e dizemos, Senhor, o que eu faço? Né? Peça a Deus sabedoria. E disse a palavra, ele dá em abundância, né, para aqueles que o pedem. Então devemos pedir, Senhor, dá-me entendimento. Que decisão eu tomo? Eu vou para aqui ou eu vou para lá? Eu dou esse passo ou eu dou outro passo? O que eu devo fazer? E se o seu coração é humilde, sincero e disposto a ser guiado por Deus, Deus vai guiar a sua vida e vai abençoar também os seus caminhos. Então você pode confiar no Espírito Santo, porque ele é a verdade, né? Muito bem, então já sabemos que o nosso Deus é o único Deus e é a verdade. Em seu Filho também se manifestou Jesus Cristo, né? E ele também é a verdade, assim como também o Espírito Santo. Vamos para mais um texto, João, capítulo 17, versículo 17. Então vamos voltar para o Evangelho de João, no capítulo 17. E vamos ver mais uma verdade fundamental que nós temos também para confirmar a nossa fé. João 17, versículo 17. Bem, quem encontrou pode ler, por favor? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A nossa santificação. Lembrando que na Bíblia, santo significa separado para Deus, consagrado, pertence a Deus, né? Se algo é santo, é porque isso está dedicado ao Senhor, pertence a Deus. Se eu quero ser santo, o que significa? Que eu pertenço a Deus. Eu não pertenço ao mundo, nem ao inimigo, eu pertenço a Deus. Agora, para nos santificar, para que possamos estar separados na verdade, nós vamos conseguir através da palavra, né? Sabe, em alguns lugares, as pessoas têm um costume muito grande, né, de dar muito respeito e estima à palavra do pastor, né? E eu sou pastor, mas eu sempre digo, olha, eu posso pregar, eu posso aconselhar, mas você tem que sempre confirmar aonde? Na palavra. Se eu falo conforme a palavra, amém. Então eu sou uma bênção para você então ao falar a palavra. Mas se eu falo qualquer coisa contrária à palavra, não siga as minhas palavras. Siga a palavra de Deus, porque é ela que confirma a verdade. Então não é a autoridade, o fulano ou o pastor, para dizer o que você tem que fazer na sua vida. A autoridade é a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Então, quando nós vamos definir a nossa fé, o que eu creio e o que eu não creio, tem que estar baseado aqui. Se assim diz o Senhor, amém, eu creio.
Se assim não diz o Senhor, então não é para mim, né? Não é para mim. O nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado, para ser preparado para aquilo que ele tinha que cumprir, a sua missão. Então ele teve que passar por esse momento. Deus assim o permitiu. E ali se apresentou quem? O inimigo. E o inimigo também citou a Bíblia. Vocês se lembram? Lá no deserto, o inimigo se apresentou e começou a fazer menção ao quê? A textos bíblicos, mas distorcendo, manipulando. O inimigo é especialista nisso. Misturar verdade com mentira, né? Se eu te ofereço um vaso, um copo, desculpa, de suco de uva, né? Ou de laranja, se você gosta, né? É bom, eu gosto de suco de laranja de uva. Mas se eu pegar uma gotinha de um veneno de rato e pingar nesse suco, você vai tomar? Não, né? Se eu ver, não. Se você vê, não, né? Se você não vê, aí é perigoso. O inimigo muitas vezes faz isso. Ele é especialista em misturar a verdade com um pouquinho de mentira. E se você não percebe isso, você engole e faz mal. Ah, mas parece tão bonito, é verdade. Mas uma gota de veneno já estraga esse copo, né? Eu duvido alguém que beba água, mesmo que tenha uma gotinha de esgoto ali dentro. É, você não vai querer. Cara, muita sede, mas alguém colocou, eu vi alguém colocar ali, comparado à mentira. Ninguém quer tomar aquela. Muito bem. Assim é. Se não souber que aquilo ali É uma água pode pura, até né? tomar. Agora, se ele souber que foi pingado, não é só uma coisinha de nada. Né? A água está totalmente impura, totalmente contaminada. E é a verdade, a palavra de Deus. Assim é. Então, muito cuidado para você não estar tomando, né, a verdade, mas com o veneninho da mentira no meio. E para poder ser capaz de discernir, a promessa é que o Espírito, se você está sinceramente buscando a verdade, se você pede a Deus que seja seu guia, ele vai te mostrar a verdade. Não tem que ficar preocupado. Talvez existem muitas coisas que nós temos que aprender ainda, mas se o nosso coração está sinceramente e humildemente diante do Senhor para que Ele nos guie, Ele nos guiará a toda a verdade. Então nós sabemos que o nosso Deus é a verdade, que o Senhor Jesus Cristo é a verdade, que o Espírito Santo é a verdade e que nos guia a verdade, também a palavra é a verdade, né? Então nós temos que estar firmados na palavra, já são 4 verdades. E agora, uma verdade também muito importante que o nosso Deus nos deixou, e está em Salmos 119, 151. Salmo 119, no versículo 151. Muito bem. Muito bem. Quem encontrou pode ler, por favor? Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Muito bem. Todos o que são verdade? Mandamentos. Todos os teus mandamentos, né? Tem gente que não gosta de mandamento. Ah, porque me mandou fazer isso, então, porque me mandou, aí sim que eu não faço, né? Ou eu faço o que eu quero. Todos os mandamentos de Deus são verdade. E a verdade, ela nos liberta. Então, todos os mandamentos são uma bênção de Deus para a nossa vida, né? Eu já andei em alguns lugares, né, perto de precipício, né? E aí tem aquelas muretinhas de proteção, né? Diz assim, não ultrapasse daqui, né? Mas sempre tem um ou outro que quer ir ali olhar, né? Se coloca aqui em grande perigo. Os limites que Deus coloca para a nossa vida são para o nosso bem, para a nossa proteção. E talvez tem coisas que o seu coração está inclinado, que você gosta, que você mas isso aqui, será que vai ter um problema? Se Deus diz nos seus mandamentos, não faça, é para o seu bem. É para abençoar a sua vida através disso também. Então os mandamentos de Deus são para nós também uma verdade importante, que nós devemos não somente conhecer, como também colocar em prática. Você já ouviu falar de algum médico, né, que aconselha, olha, você tem que cuidar da sua saúde, né, não fume e tal, mas esse médico lá estava o quê? Estava fumando, né? Então ele conhece a verdade que faz mal, mas não coloca em prática. Nós não podemos ser assim. Quando nós conhecemos a verdade, o que faz bem, o que faz mal, aquilo que Deus pediu para fazer e aquilo que pediu para não fazer, não somente conheça, mas coloque em prática na sua vida também. Seja fiel àquilo que Deus te ensinou, né? Senão, você vai estar perdendo a oportunidade de ser abençoado e especialmente alcançando a salvação. Então, queridos irmãos, ainda em Salmo, no capítulo 1, nós falamos aqui sobre a lei, né?
que é a verdade, e o Salmo capítulo 1 tem uma palavra muito bonita, que eu quero ler com vocês também nesse momento. Eu gosto muito desse Salmo, porque ele nos diz as bênçãos e o benefício, né, daquele que segue a verdade, a lei de Deus, né, os seus mandamentos. Então eu vou ler aqui junto com vocês todo o capítulo, para nossa reflexão também nesse momento, que Deus fale no nosso coração através também desses versículos. Então diz assim, ó, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado, né, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, queridos, qual caminho você vai escolher? O caminho dos justos? O caminho do Senhor? O caminho da verdade? O caminho da lei de Deus? Ou o caminho dos ímpios, né? Eles escarnecem, eles riem, eles fazem piada da sua fé, né? Eles tentam te humilhar, mas se você sabe que está na verdade, não tem nada que temer. Não tem por que se envergonhar. Pode levantar o rosto com alegria, porque sabe que as bênçãos de Deus estão sobre você. Porque não é palavra de homens, é a palavra de Deus. Por isso, nós temos que tomar então algumas decisões, né? Lembre-se que conhecer a verdade não é suficiente. Temos que pedir a Deus que Ele nos ajude a colocar em prática em nossa vida, né? E quero que você agora leia comigo o que está em Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué 24, versículo 14, nós temos aqui um exemplo muito grande de fidelidade, de compromisso, em um tempo onde muitos estavam longe da verdade. Aqui está o testemunho de um homem que decidiu ser fiel. Então, Josué 24, 14 e 15. Quem puder ler para nós, por favor. Mas lê com força, porque esse versículo, né, merece uma convicção bem firme. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Aqui está. Aqui Josué, diante da idolatria, do pecado do povo de Israel, ele sentiu-se no compromisso, guiado por Deus, de chamar as pessoas a uma decisão. Decidam hoje a quem você quer servir. Quer servir às tradições, aos enganos que vocês trouxeram do Egito? Ou querem decidir ser fiéis a Deus e à verdade que vocês aprenderam? E aí ele fez dizer, olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Também seja a nossa decisão. No final, o povo respondeu o seguinte: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses, para vivermos a mentira. Queremos estar... Que esse seja também nosso... Amém, amém, amém. Finalmente, quero ler o último texto dessa nossa reflexão na palavra de Deus, que está em Deuteronômio, no capítulo 30. Nós vamos ler aqui, eu vou ler com vocês vários versículos e com isso nós vamos finalizar, porque aqui está diante de nós também a bênção que o nosso Deus nos oferece. Deuteronômio, capítulo 30, nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 20. Então, Deuteronômio 30, no versículo 10. Nós vamos começar a leitura. Encontraram? Muito bem, prestemos atenção assim, ó. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos
escritos neste livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para que digas, quem subirá por nós aos céus e nos trará para fazer ouvir e para que cumpramos? Nem está além do mar para dizer, quem passará por nós no além do mar e nos faça ouvir para que cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de você, na sua boca e no seu coração, para que cumpras. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual o Senhor vai passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então eu pergunto a todos aqui nesta manhã, o que você vai escolher? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? E como disse Josué, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a nossa decisão. Que você viva pela verdade, que você busque a verdade, para que a verdade do Senhor possa te libertar também, e para que assim, quando venha o Senhor a nos buscar, nos encontre preparado. Que a graça de Jesus possa estar sobre todos nós. Amém? Vamos tentar cantar mais um hino? A gente está ainda conectado aqui. Muito bem. Muito bem. Vamos cantar o hino que tem por título Tu és fiel, Senhor. É o número 15. Bem, para vocês encontrarem. É, né? Tu és fiel, Senhor, número 15. Vamos nos colocar de pé? Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como és, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, monte
no porvir a doce esperança, nos receberás lunas de amor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, que após vida nas bênçãos nos dás. A Tua mão nos sustenta e nos guarda, sim para sempre, ó Deus. Gilmar, pode nos conduzir na oração, por favor? Grande Deus, nosso querido bom Pai, que habita nas alturas dos céus, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Amém. Obrigado pelos anjos que aqui estão. E obrigado pelo Teu Santo Bom Espírito, o Espírito Santo, que tocou a cada um de nós para aprender a Tua Palavra no dia. Amém, Senhor. Continua conosco. Cada família aqui, cada lar aqui representado. Amém. Continue nos abençoando. Nos dê, Pai, a alegria de continuar estudando a Tua Palavra. Amém. Que saiamos daqui preenchidos através do Teu poder e que esta palavra que estudamos e ouvimos aqui Amém. possamos levar adiante aqueles que ainda não Te conhecem Amém. e não conhecem a Tua Palavra. Muito obrigado. Obrigado pela pessoa do pastor e por cada um que aqui se faz presente. Amém. Continue abençoando, é o que te pedimos e agradecemos as tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, que Deus abençoe a todos também. Vamos nos cumprimentar a cada um, né? Dizendo que Deus abençoe e que Deus te guie e guarde também. Bem, Deus te abençoe, que te guie, te guarde. Que Deus te abençoe, que te guarde também. Que Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado pela Bem, palavra. Deus te abençoe, que te guie, te guarde. Deus te Deus te abençoe, que te guarde. Essa é mãe do Fabiano. Mãe do Fabiano. Oh, meu Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Bem, Deus abençoe, que te guie e te guarde também. Deus te abençoe também. Primeiros mais novinhos. Pode ir. Bem, bem, que Deus te abençoe, viu? Deus abençoe. Deus te abençoe também. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe. Que Deus te abençoe grandemente, viu?
se vai.